Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu sou Alexandre Santos e juntos, a partir de agora, vamos comentar mais uma lição bíblica da nossa escola dominical, classe de adultos. E hoje falaremos sobre a lição de número 3, 18 de julho de 2021, com o tema Acabe e o profeta Elias. Antes disso, eu queria mandar uma saudação aos meus inscritos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos chegando aos 100 inscritos. Isto é muito gratificante para a gente. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E se você está me vendo pela primeira vez, eu queria que você já enviasse este vídeo para outras pessoas que assim possam acompanhar a ministração da Palavra de Deus, o ensinamento da Palavra de Deus, e assim vamos prosseguindo, louvando ao Senhor e glorificando a Deus. Queridos, sem delongas, vamos apresentar para você os tópicos da lição de hoje. São 3 tópicos. O primeiro tópico é o casamento de Acabe com Jezabel. O segundo tópico fala sobre Elias prever a grande seca. O terceiro tópico fala-nos a respeito do encontro de Elias com Acabe. O objetivo geral diz assim: asseverar que todo pecado gera uma consequência, nada fica oculto dos olhos do Senhor. Tem aqui também os objetivos específicos, diz assim: apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Quero apresentar para você a Bíblia que eu usei para preparar esta aula, ou esta pré-aula, esta aqui, ó, Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Esta que é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Vamos então à nossa introdução. Diz-nos assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Sempre vai ter dificuldades no que diz respeito a buscar a Deus. Sempre vai ter algum tipo de empecilho às pessoas de buscarem a Deus. É assim com todo ser humano. Reina no ser humano a natureza pecaminosa, mas sempre haverá alguém levantado por Deus para chamar o povo ao arrependimento. E o cenário aqui vai dar justamente com Elias, o profeta. Esta lição e a outra lição vai tratar sobre Elias, que é o grande despertador de Deus para com a nação de Israel. A minha introdução, eu digo assim: Acabe se destaca na Bíblia de forma negativa. Sua história serve para nosso alerta de que jamais podemos buscar nossos interesses sem observar na lei de Deus o que de fato o Senhor espera de nós. Começar acertando é ótimo, terminar bem é melhor ainda. Dado isso, vamos ao nosso primeiro tópico, que diz-nos a respeito de o casamento de Acabe com Jezabel. Diz-nos assim: consequências de escolhas erradas. Não podemos nos esquecer que toda escolha vai gerar um resultado, ou positivo ou negativo, mas toda escolha vai gerar um resultado. Diz-nos assim: Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam.
lembremos-nos que Acabe é o quê? Acabe é um rei, e o rei tem seu reinado, e no seu reinado tem pessoas à sua disposição. Então todo rei ele tem influência sobre as pessoas, que seja de forma positiva ou que seja de forma negativa. Mas todo rei tem a sua influência, e Acabe também tinha esta influência sobre as pessoas do seu reinado. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do rei de Sidom, chamada Jezabel. Quem era Jezabel? Esta mulher era devota de Baal e Acera, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Então Acabe se casa com Jezabel, que tinha os seus deuses de estimação, e pelo poder influenciador que ela tinha, ela influencia Acabe a seguir os seus passos, seguir os seus caminhos de idolatria. E Acabe assim o faz. Acabe começa a adorar esses deuses juntamente com a sua esposa. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se vende a esta mulher e faz coisas horrendas aos olhos do Senhor. Esta mulher teve grande influência sobre Acabe, que por sua vez teve grande influência no seu reinado. No meu comentário do subtópico 1, eu digo assim: Acabe, o 8º rei de Israel, um estrategista militar de grande capacidade, foi o rei mais ímpio de Israel. Acabe é o tipo de líder que, mesmo convivendo no erro, pede aos profetas uma palavra de bênção. Isso que aconteceu. Acabe estava na idolatria, Acabe estava na prostituição espiritual, Acabe tinha virado as costas para o Senhor, e ele vai buscar dos profetas uma palavra de vitória. Parece familiar isto nos dias que estamos vivendo. Até então que ele se deparou com o profeta Elias, que mais à frente iremos observar. Subtópico 2 do tópico 1 fala sobre a rainha perversa. O comentarista apresentou Acabe e agora vai apresentar um pouco mais a respeito da esposa de Acabe, a rainha perversa. Diz-nos assim: dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote, que é a história lá do senhor que tinha uma vinha e Acabe deseja ter aquela vinha juntamente com a sua esposa Jezabel, e o Nabote não vende a vinha, não troca, não negocia a vinha, e eles dão um jeito de matá-lo. Isso foi influência de Jezabel. Tudo isso foi influência de Jezabel. Ainda praticou, falando sobre Jezabel, ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, muito demais, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Deus não se deixa escarnecer, Ele é santo e Ele faz justiça através de sua santidade. É bem verdade que a justiça de Deus não é como a nossa justiça. A justiça de Deus baseia-se no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Mas nem por isso os pecadores irão blasfemar do nome do Senhor. Cedo ou tarde, os blasfemadores irão ter um encontro com a Senhora Morte. No meu
comentário, eu digo assim, eu listo aqui algumas características de Jezabel, além destas que nós acabamos de ler. Eu digo assim, Jezabel ocupa o lugar de esposa mais ímpia da Bíblia. Ela eliminou sistematicamente os representantes de Deus em Israel. Ameaçou matar Elias, o profeta do Senhor. Acreditava que reis e rainhas podiam legalmente fazer ou ter qualquer coisa que desejasse. O pensamento de Jezabel era este: se somos autoridade, se temos pessoas à nossa disposição, temos que fazer o que queremos, temos que ter o que desejamos. Não tinha limite na mente de Jezabel, que era uma mente doentia, uma mente psicopática, uma mente transtornada pelas agravações das doenças psicossomáticas, das doenças que atingem o cérebro do ser humano a ponto dele não raciocinar, a ponto dele não agir com racionalidade. Ela imaginava que ela podia tudo, não tinha limite para ela. Até então que o profeta a afronta. A palavra de Deus vai sempre fazer isso, a palavra de Deus sempre vai afrontar estes pensamentos dessas pessoas que agem com essas atitudes que contrariam a palavra de Deus. Então o profeta Elias foi levantado no momento certo, na hora certa, para agir nesta situação. O tópico de número 2 vai falar sobre Elias prevê a grande seca. Então aparece aqui agora o profeta profetizando que haveria uma grande seca em Israel. E eles então veriam o caminho que eles estavam trilhando. Veja que o profeta ele vai na contramão de tudo aquilo que Acabe e Jezabel estavam fazendo e praticando. O profeta não se vende. O profeta tem o compromisso de profetizar a palavra de Deus conforme nos diz o contexto. O subtópico 1 do tópico 2 fala sobre a intervenção divina. Deus sempre intervém. Deus sempre toma na sua rédea aquilo que sempre lhe foi. Deus sempre tem o poder. Diz assim o comentarista: em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou este rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Parece que há uma confusão nesse contexto de pessoas que não entendem o real significado do texto. Então, a palavra de Elias, quando ele diz a minha palavra, não era a palavra dele sem a permissão de Deus. Deus estava por trás de tudo aquilo porque foi Deus que chamou o profeta. E foi Deus que mandou o profeta profetizar a respeito desta grande seca. Então há uma confusão aqui com muitos profetas de hoje que afirmam que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, que Deus vai curar, que Deus vai matar, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, quando Deus não mandou fazer. Então há de ter um controle emocional, um controle psicológico, um controle espiritual, para que não venham a falar aquilo que Deus não mandou que falasse. Há de observar isto. O profeta falou sim, mas baseado na ordem do Senhor. Então temos que profetizar, que é pregar a palavra, aquilo que a palavra diz e não aquilo que queremos. Com a seca veio a fome, o comentarista prossegue. Porém, nem mesmo diante de tal situação,
Acabe se arrependeu dos pecados diante de Deus. O que é isso aqui? Dureza do coração. Isso aqui é uma dureza do coração que está impregnada na mentalidade pecaminosa, ou melhor, na natureza pecaminosa. Então não são as catástrofes, não são as desgraças desta vida que serão capazes de mudar o coração pecador, o coração do ser humano que está impregnado pelo pecado. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, essas pessoas não vão estar nem aí com esta crise, com esta pandemia, com este momento pelo qual assola o planeta. Então as pessoas precisam olhar para Deus, olhar para o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então as pessoas precisam buscar a Deus. Senão, não vai acontecer absolutamente nada de especial na vida dessas pessoas. Vão ser semelhante a Acabe, vão virar as costas para o Senhor. Vão virar as costas para Deus e vão desprezar o conhecimento da palavra de Deus. No subtópico 1 do tópico 2, eu digo assim: Elias não foi apenas um entregador de recados, como Jezabel e Acabe achavam que ele era, um entregador de recado, à moda antiga. O profeta foi chamado por Deus para levar sua mensagem aos desobedientes da época. Ou seja, o profeta ele tem um compromisso sério com Deus. Ele não era simplesmente um entregador de recados. Ele não era simplesmente um arauto qualquer. Ele era um profeta comprometido com as verdades divinas. O cenário profético, eu digo, não era muito favorável. Tem Acabe e Jezabel sentados no trono, como que seria um cenário favorável? Em hipótese alguma. Elias hoje seria o tipo de pregador que desagrada a grande maioria. Elias é chamado por Acabe, a gente vai ver um pouco mais à frente, de um perturbador da ordem. Por quê? Porque ele profetizava aquilo que Acabe não queria ouvir. Acabe queria ouvir o quê? Acabe queria ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, mas vem o profeta e prega, profetiza totalmente o que ele está esperando, o que ele, Acabe e Jezabel estão esperando. Subtópico 2 do tópico 2 fala sobre o preço da obediência a Deus. Jesus falou sobre isso lá no Novo Testamento, que aqueles que são perseguidos, caluniados, injustiçados, por amor a Ele, bem-aventurados eles seriam. O preço da obediência a Deus diz assim: o episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé, coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. Então, se você quiser ser fiel a Deus, quiser ser temente ao Senhor, você vai enfrentar uma oposição muito grande. Por quê? Porque você estará indo na contramão do normal. E qual que é o normal? Sempre pisar e desobedecer a palavra de Deus. No caso de Elias, o comentarista prossegue, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento. E mais tarde fugiu de Acabe e Jezabel, que os ameaçaram de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pães e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. É incrível, é impressionante como Deus provê o sustento para aqueles que Ele tem chamado. Então, se Deus chama alguém para uma grande obra, Deus se responsabilizará por esta pessoa que Ele tem chamado. Basta tão somente os profetas de hoje
que são os pregadores da palavra, se comprometerem em anunciar o que diz a palavra de Deus, que Deus certamente vai cuidar, que Deus certamente vai abençoar os seus. No subtópico 2 eu comento dizendo assim: o episódio das ameaças de Jezabel a Elias rendeu-lhes momentos de dores físicas e psicológicas. Por que dores físicas e psicológicas? Porque o profeta entra na caverna, o profeta deseja a morte. O que dói ali não é simplesmente o seu lado emocional, mas o seu lado físico também. Ele estava exausto, ele estava cansado. Não tinha aviões, não tinha carros como temos hoje, então o trajeto ali era feito a pé mesmo. Então o profeta está cansado. Ele está cansado fisicamente, ele tem dores físicas. Pode dizer que ele tem dores de cabeça, ele tem ânsias, ele está sofrendo uma pressão muito grande. E também tem um lado psicológico, ele está com o psicológico abalado. Ele recebe a ameaça de nada mais e nada menos do que a Jezabel, que conhecida como o terror dos profetas. Ela já havia matado outros profetas. Então o que Elias pensa? Agora é a minha vez. Então ele sofre emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Eu prossigo dizendo assim: o profeta se sente atemorizado, deprimido e abandonado, a ponto dele dizer: só eu fiquei por profeta. Mataram-se todos os profetas, mas ela não havia matado todos os profetas. Ainda tinha alguns escondidos na caverna por Obadias, que Obadias, diz o Flávio Joséfo, que era o mesmo esposo, ou ex-esposo daquela viúva de 2 Reis capítulo 4. Mas o profeta se sente abandonado, se sente sozinho. Ele está numa situação muito difícil. Eu prossigo dizendo assim: o Senhor tem tarefas para fazermos, mesmo quando sentimos medo e fracasso. Então, para o profeta, ele sente medo e fracasso. Mas mesmo assim, Deus ainda tinha promessas. Deus tinha tarefas para cumprir na vida do profeta. E muitas das vezes sentimos nessa situação. Temos medo e pensamos que estamos fracassados. Mas Deus está conosco. Deus está conosco para nos dar a vitória. Vamos prosseguir então no subtópico 3 do tópico 2, que diz-nos exatamente assim: Deus sempre cuida dos seus. Deus sempre cuida dos seus. Então Deus está cuidando de você aí, dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre de multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e ao seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Outra confusão há também nos dias de hoje, de muitas pessoas mal intencionadas que usam esse texto para tirar proveito de outras pessoas. Tá? Não é porque o homem de Deus falou que vai acontecer. Não é porque o homem de Deus profetizou que Deus vai fazer. Precisa analisar o contexto. O profeta, repito, estava num trabalho ordenado pelo Senhor. Uma vez esse trabalho sendo ordenado por Deus, Deus se responsabilizou para cumprir a palavra deste profeta, que não estava de má intenção, que não estava tirando proveito das pessoas. O comentarista prossegue dizendo assim: essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Então Deus cuida, Deus protege,
Deus abençoa e Deus entra com providência. O subtópico 3, eu comento dizendo assim: o Senhor traz auxílio de onde menos esperamos. Foi assim que aconteceu com Elias. Primeiro dos corvos, que trazia pão e água, depois do ribeiro de Querite e depois desta viúva. Então, o Senhor traz auxílio de onde menos esperamos. Às vezes pensamos que a bênção vem de um lado, vem do outro. Pensamos que vem de trás, vem da frente. Mas a bênção vem. Ele que é Deus, provê o que necessitamos de uma forma que ultrapassa nossas restritas definições ou expectativas. Está aqui na nossa mente de um jeito e Deus às vezes faz de outro. Eu prossigo dizendo assim como Deus agiu na vida e através do profeta Elias, podemos encontrar sua providência em lugares ou situações que pareçam estranhos. Mas é de lá que vem a providência. Porque se o pregador tem um compromisso com Deus, ele jamais ficará desamparado. Ele não deve entrar em pânico, não deve entrar em desespero, porque ele foi chamado para ministrar a palavra de Deus. Ele sempre vai ter Deus como seu auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Foi assim com o profeta Elias, que foi sustentado pelo Senhor, não uma, não duas, mas outras vezes mais. O tópico 3 fala sobre o encontro de Elias com Acabe, que é o grande encontro. De um lado o rei todo-poderoso, com as pessoas à sua volta, aquelas pessoas que se aproveitavam do reino para tirar o seu próprio sustento, aquelas pessoas que se aproveitam da situação para se aparecerem, né? Então sempre vai ter aquelas pessoas que vão estar do lado errado. E de outro lado tinha o profeta, praticamente sozinho, ele e Deus com ele. E boa parte de outros profetas também, só que não estava em linha de frente, estava mais recuado, com medo também de Jezabel. Um coração endurecido, subtópico 1 do tópico 3. A idolatria e a insistência, a desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. Então Acabe foi punido por essa idolatria. E não somente ele, mas o próprio povo também foi punido. A gente vai tratar disso na próxima aula, que vai falar sobre Elias e os profetas de Baal, mas é um assunto para outra aula. Então o povo segue o mesmo conselho de Acabe e se afasta da presença de Deus. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei disse a Elias foi de acusação. Ele vai falar assim, ele vai perguntar, és tu o perturbador de Israel? Porque o profeta estava trazendo a mensagem de juízo, uma mensagem de seca. Seu coração estava tão endurecido em razão da decorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. É isso que o pecado faz. O pecado endurece o coração do ser humano a ponto dele virar as costas para Deus, a ponto dele desobedecer a ordem de Deus. Ele fica em rebeldia contra Deus, o Criador, porque ele está com o coração endurecido. No subtópico 1 do tópico 3, eu comento dizendo assim, que Acabe levou 850 profetas pagãos ao Monte Carmelo para competirem em inteligência e poder com Elias. Assunto esse da próxima aula.
Os reis perversos odiavam os profetas de Deus porque eles falavam contra o pecado e a idolatria. Por isso que os profetas foram perseguidos, caluniados, injustiçados e até mortos por alguns reis pagãos, porque eles pregavam contra o pecado e a idolatria. Subtópico 2 do tópico 3 e último fala sobre a sequidão espiritual do rei. O comentarista é feliz e diz assim: sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os interesses do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disto, mas todas as pessoas que dependem dele. Então, quando alguém está em rebeldia contra Deus, o Criador, ele sofre e as pessoas à sua volta sofrem. O oposto também é verdade. Quando alguém serve ao Senhor, é temente a Deus, Deus abençoa ele e a sua volta também desfruta dessas bênçãos do Senhor. Então Acabe sofreu com esta seca, e não somente ele, que foi um apóstata, mas as pessoas do seu reinado também enfrentaram essa dificuldade. No meu comentário eu digo assim: em vez de adorarem ao Senhor, Acabe e sua esposa Jezabel veneravam a Baal, o mais popular deus cananeu. Suas imagens de escultura eram confeccionadas de forma de um touro, as quais representavam força e fertilidade e refletiam a cobiça pelo poder e o prazer sexual. Era isto que representava os deuses que Jezabel adorava. Representava poder e prazer ou prazeres sexuais. A conclusão, o comentarista diz assim: apesar da grande misericórdia de Deus, sentindo que o profeta Elias os exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Por isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento, que é uma mudança de intelecto, uma mudança nas nossas ideias. Isso significa arrependimento. A minha conclusão, eu digo assim: o mundo sempre viverá momentos de abandono às ordens do que é bom. Acabe não deu ouvido às mensagens de Elias. Isso culminou em fracasso do seu reinado. Devemos observar sempre para a cruz do meio. É na do meio que devemos olhar. Somente assim podemos olhar cuidadosamente para o Filho de Deus e sua grande obra por nós. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus lhe proteja, lhe guarde e lhe conserve de pé, servindo a Deus, sempre adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Deus abençoe você.